Olá, eu me chamo Julian e tenho 33 anos. Eu vou contar para vocês agora uma história que minha tia Luzia me contou há pouco tempo. Ela já é uma senhora de seus 65 anos, mas por saber que eu me interesso por assuntos sobrenaturais, decidiu dividir comigo a sua experiência e, com a permissão dela, é claro, eu vim compartilhar com vocês. Quando era jovem, minha tia morava junto de meus avós e seus irmãos em uma fazenda no Rio Grande do Sul. Como de costume na época, o pessoal dormia muito cedo e por volta das 8 da noite todos já haviam se recolhido, até porque também era de costume levantarem ainda de madrugada para trabalhar. Em uma noite dessas, quando todos já estavam dormindo, um barulhão no quintal os fez acordar. Foi um estrondo lá no chiqueiro dos porcos, e isso fez com que o meu avô levantasse às pressas e saísse armado de espingarda indo ver o que estava acontecendo. Chegando no chiqueiro, ele acendeu um bico de luz para iluminar o local e se deparou com uma cena impressionante. Havia um cachorro cinza e peludo que estava se alimentando de um dos porquinhos. Ele mordia e mastigava aquele pobre animal que nem força fazia para isso. O barulho dos ossos quebrando a cada mordida era assustador. Os outros porcos no chiqueiro estavam muito assustados e acuados no canto como se esperassem pela morte inevitável. Então meu avô pegou a sua arma, mirou bem na cabeça daquela criatura e atirou, acertando em cheio. Aquele ser caiu de bruços em cima do porco morto. Nessa hora, o meu avô pulou dentro do chiqueiro, pegou aquela criatura e arrastou para fora. Como a sua cabeça foi totalmente destruída pelo tiro, não deu para ver com mais clareza a face daquele ser. Com o estampido do tiro, o irmão de meu avô, que morava próximo, também resolveu ir até lá para ver o que estava acontecendo. E se deparou com meu avô olhando para aquele bicho caído no chão, que apesar de todo peludo, tinha o corpo semelhante ao de um homem. Ele descreveu apenas que tinha as pernas iguais à de um cachorro e os braços muito longos. O irmão do meu avô disse que aquele ser era a obra do cão, que aquilo era um lobisomem. O meu avô ficou desconfiado, mas como ele nunca tinha visto nada parecido, ele acabou acreditando. No dia seguinte, logo pela manhã, eles foram enterrar o corpo daquele bicho que já estava com um péssimo cheiro e com algumas moscas. Eles então abriram um buraco bem fundo e jogaram aquela criatura para dentro e tamparam. Passado algum tempo, apareceu na fazenda uma senhora, e ela estava à procura de seu único filho, o qual ela trazia consigo uma foto. Disse ela ao meu avô que seu filho Jorge tinha sumido há umas 2 semanas e que ele tinha problemas mentais, que ele nunca havia sumido por tanto tempo e nem costumava ir tão longe de casa. O meu avô logo respondeu a ela que não tinha visto aquele rapaz por ali, mas caso ele aparecesse, o levaria para casa. O meu avô então contou ao seu irmão sobre a mulher que procurava por um rapaz. Os dois ficaram muito desconfiados que poderia ser aquele bicho que meu avô tinha matado. Afinal, se era mesmo um lobisomem, poderia sim ser o tal Jorge. Algum tempo depois, essa tal mulher se mudou de lá e a molecada, incluindo essa minha tia Luzia, resolveram entrar na casa que ela havia desocupado para brincar. Não era muito longe de casa e molecada, né, sabe como é. Ao entrarem em um dos cômodos da casa, encontraram ossadas humanas. Havia umas 3, incluindo uma de criança. A molecada se assustou tanto que correram para chamar o meu avô, que ao ver aquilo pôde ter certeza de que o rapaz sumido era de fato o tal Jorge, e que ele era mesmo a criatura que ele havia matado. Enfim, nunca mais ninguém procurou por ele e a vida seguiu como de costume. Os meus avós e toda a família nunca se esqueceram desse ocorrido. Meu pai, que era moleque na época, também se assustou, mas por ter se tornado evangélico, ele prefere não tocar nesse tipo de assunto. Bom, amigos, esse foi o relato da minha querida tia Luzia. Espero que tenham gostado e tenham todos uma boa noite.